Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pelo pastor Heber Machado que se chama Brilhando na Escuridão. Ele escreveu esse texto para o Manancial, um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como eu gosto sempre de deixar bem claro, eu não escrevi uma linha do que vai ser dito aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto escrito pelo pastor Heber e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre lembrando que aquilo que eu entendi pode não ser algo que você também entende, você pode entender diferente, né? Como se trata de um devocional, Deus vai falando ao nosso coração, fala o meu, fala o seu, e cada um vai agregando à sua vida aquilo que é importante para si, né? Então eu creio, a palavra de Deus logicamente é única, mas ela é viva, então ela fala para cada um de um jeito. E eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, o pastor Heber, ele escreveu esse texto baseado em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 ao 16. Então, Mateus 5 é quando Jesus faz o sermão da montanha, né? Então, ele começa lá a falar sobre as coisas que são importantes, né? No caso, para a condução da vida cristã. Ele reúne lá uma multidão, começa a falar como as pessoas podem ser bem-aventuradas, felizes, né? E depois ele vai ensinar sobre sal e luz, que é este trecho agora que vai nos importar hoje, tá bom? E diz assim, olha, Jesus fala para as multidões e fala para nós hoje também, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Bem, o texto escrito Brilhando na Escuridão tem como versículo-chave o versículo 16, que diz assim, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui o pastor Heber, ele vai falar com detalhes qual é a estrutura e como funciona e para que funciona um farol desses que a gente vê no mar, né? Tem o farol da Barra lá na Bahia, enfim, esses faróis que a gente vê nos filmes, né, que direcionam os navios. Mas assim, a gente pode pensar em qualquer tipo de farol que ele vai ter o mesmo objetivo. Então, eu vou falar aqui sobre o que o pastor Heber falou sobre o que é o farol, esse farol de barco que a gente fala, né? Ele fala que os faróis são estruturas encimadas por uma fonte luminosa. Para quê? Para orientar os navios, as navegações. Então, esses faróis, eles fazem parte de um dispositivo visual que auxilia o cara que está navegando, né? Então, quem está navegando, ele olha para o farol e sabe a direção a seguir. Porque no farol também, além de tudo, vai ter boia, balsa, farolete. O farol serve para marcar pontos importantes, como cabos, ilhas, o acesso para um porto, vai alertar para qualquer perigo que tenha, um banco de areia, para o navio não ficar encalhado, recife, aquelas pedras, né, que para não estourar o casco do navio.
para ele ter cuidado com o rochedo que está submerso no mar, né? Então, o farol ele serve para indicar caminhos. Eles são referências para que aquele que está navegando possa entender e determinar qual que é a sua posição no mar e conduzir a embarcação com segurança. E hoje em dia, cada vez mais as navegações se baseiam em sistemas de tecnologia super mega avançada, mas apesar da tecnologia, eles precisam dos faróis em muitos lugares, que é o que acaba sendo extremamente importante para que eles possam se conduzir e não bater o navio, né? E assim, irmãos, é qualquer tipo de farol, né? O farol do nosso carro, né? Da moto, você tá lá dirigindo à noite. Se os faróis estiverem apagados, você não sabe para onde ir. Você tá dirigindo numa pista, você vai com o farol queimado, um farol queimado e o outro não. O outro pode achar que está vindo uma moto. Por quê? Porque o farol não estava funcionando direito. Ele pensa que um farol só é uma moto e pode ocorrer um acidente. Então, qualquer tipo de farol é importante. Mesmo o de uma lanterna, né? Você pegar aquele facho de luz numa hora que você está na escuridão ou que o veículo quebra no meio da estrada e você precisa abrir o capô e olhar lá, você precisa daquele facho de luz, daquele farol. Então, irmãos, a gente tem que pensar que o farol é algo que nos direciona, né? Que brilha no meio da escuridão. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente pode ver quanta gente, espiritualmente, quantas pessoas estão perdidas, né? Por mais que elas pensam que estão no caminho certo, elas estão perdidas na escuridão espiritual, porque elas estão andando sem saber a direção, sem rumo, né? Não sabe para onde vai nesse oceano da vida, está sofrendo por causa dos males que acontecem, por causa do pecado, por causa da distância de Deus, e elas não têm noção. E elas acham que estão certas, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu me guio pelas divindades, eu me guio por Jesus, eu me guio pelos santos. Enfim, a pessoa se guia por várias coisas, mas não se guia pela pessoa certa, que é Jesus Cristo, que é o Deus que salva. Então, Jesus Cristo ensinou o quê? Que a gente é luz do mundo, como a gente acabou de ler em Mateus 5,14, né? Nós somos a luz do mundo. E o Paulo escreveu que a gente tem que brilhar em qualquer lugar que a gente for, nessa sociedade que está super pervertida, super corrupta. Você vê lá em Filipenses 4,13, diz assim, ó, irmãos. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja, mesmo no meio da sociedade, você tem que brilhar com a força de Cristo. Então, irmãos, presta atenção. Nós temos que ser verdadeiros faróis nessa cidade, nessa nossa comunidade, nesse nosso mundo que está tão na escuridão, tão sem Jesus, né? Pensa que está no caminho certo, briga em nome de Jesus, né? Discute, faz profecia, condena o irmão dizendo que é em nome de Jesus. As pessoas estão perdidas. Então nós precisamos mostrar para eles os perigos que estão escondidos numa vida sem Cristo, numa vida na escuridão, uma vida no pecado. E nós temos que fazer o quê? Brilhar para que eles possam ver o caminho da salvação. Então, irmãos, eu não estou falando aqui que nós temos que convencer ninguém a seguir a Jesus. Não é disso que eu estou falando. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nem eu, nem você somos o Espírito Santo. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Mas o que nós temos que fazer, o nosso dever é brilhar na escuridão. Onde nós estivermos, nós temos que
A gente tem que se destacar. A pessoa tem que olhar para nós e ver Jesus em nós, ver a luz de Jesus espelhada em nós, pelo modo como a gente fala, como a gente age, como a gente serve, como a gente perdoa, como a gente acolhe. Nós temos que ser pessoas diferenciadas, porque nós somos de Jesus. Nós andamos na luz. E a palavra diz, né, que se a gente anda na luz como Ele na luz está, poxa vida, os nossos pecados serão perdoados e nós poderemos fazer sim a diferença no mundo. Então, irmão, lembra disso. O mundo enfrenta muitas dificuldades, o mundo está se perdendo na escuridão. Tantas coisas têm acontecido de ruim e as pessoas não sabem para onde se voltar. Mas nós temos a resposta. A resposta é Jesus Cristo. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Que a luz de Cristo resplandeça em nosso viver e assim iluminemos o mundo. É isso que nós temos que fazer, iluminar. O resto deixa com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com Deus. Eles farão o que é importante, que é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O nosso dever é brilhar na escuridão. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa, um abraço fraternal, porque tanta coisa cabe num abraço, ó, irmãos, parece um laço. Também quero lembrar vocês que está em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, né? Brilharão no meio da escuridão. Bom, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.